Boa tarde a todos. Meu nome é Wagner, eu sou, junto com o Rafael aqui, nós somos os organizadores do Grupo de Estudos em Economia e Filosofia. A gente está aqui hoje no nosso primeiro webinário, né? Em que nós contamos com o professor Marcelo Medeiros para falar sobre evidências baseadas em política, né? Enquanto, enfim, já estamos no horário, enquanto, enfim, mais gente vai chegando, vou passar a palavra rapidamente para o Rafael, ele vai fazer uma pequena introdução do grupo de estudos, para quem eventualmente se interessar, para apresentar um pouco a ideia do grupo também, e em seguida eu vou passar a palavra para o professor iniciar a exposição. Rafael. Então, boa tarde, pessoal. Estou mandando aqui no chat o link do formulário, né? Que a gente tem uma outra lista só para quem quer participar do grupo de leitura. A ideia é que a gente, como o Wagner falou, de 15 em 15 dias, a gente lê algum texto que está previamente acordado, né? A gente tem feito uma agenda aí, pelo menos de 3 a 4 encontros já pré-definidos, então dá pelo menos 2 meses, né, de encontro. A gente já leu esse ano o livro do professor Amartya Sen sobre ética e economia, um capítulo por semana. Lemos alguns textos sobre mercados, moralidade em mercados. O último grupo de leitura, grupo de textos para leitura foi sobre renda básica universal. Basicamente, a gente tem um encontro de 1 hora a cada 2 segundas-feiras, né? E alguém fica responsável de apresentar esse texto por mais ou menos 20 minutos, dando a sua... Não precisa necessariamente resumir o texto, dar a sua visão, as suas impressões do texto, e depois a gente discute por uns 40 minutos. Tem sido bem interessante, assim, o grupo está com uma atração legal, pelo menos 6 pessoas que têm vindo com frequência assídua, assim, já chegamos a ter mais gente nos encontros, assim, então a ideia é que quem tiver interesse se inscrever e daí a gente manda as informações. O próximo encontro vai ser daqui a 15 dias, vai ser uma continuação desse debate que a gente vai ter com Medeiros hoje e também um outro texto que ele indicou para a gente ler, então vai ser um encontro um pouquinho mais robusto, porque vai ser um texto e também para a gente discutir um pouco mais as coisas que o Medeiros trouxe hoje para a gente. É isso. Se o Wagner quiser fazer a introdução, o professor apresentar, e depois a gente tem uma rodada de discussões no final também. Isso. Então, depois da apresentação do professor Marcelo, a gente vai abrir para uma sessão de perguntas, né? A princípio, a gente pode ir até mais ou menos, começando agora às 3, a gente pode ir até às 4h30, contando o tempo total. Bom, basicamente é isso. Então, primeiro, agradecer enormemente o professor de ter topado o convite. Para a gente é uma alegria enorme poder ouvir sua fala. Bom, o professor Marcelo Medeiros é um estudioso de desigualdade, pobreza, professor da UNP, da Universidade de Princeton e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E hoje, né, o título da sua fala hoje é Evidências Baseadas em Política, né, que eu particularmente achei um título bastante criativo, porque inverte a política baseada em evidências, né, que é também outro tópico de discussão. Mas é basicamente a ideia de que escolhas que são técnicas, né, podem levar à formulação de políticas públicas distintas e que essas medidas usadas para medir desigualdade e pobreza podem estar embutindo uma ideia de justiça, depender de qual medida você escolhe. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Marcelo Medeiros e, enfim, the floor is yours. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo o convite, fico muito feliz. Eu queria que isso fosse mais uma conversa do que... Eu queria interação, assim, né, do que eu falando sozinho. Eu não sei quantas pessoas tem, mais ou menos, inscritas? Nós já temos Agora, 125 pessoas aqui. Então não tá um número tão grande, acho que dá para ter uma interação razoável. Se entrar muito mais gente, a gente vai ter um problema. Mas eu queria que isso fosse mais uma conversa do que qualquer outra coisa, porque tem algumas sutilezas nessa discussão que eu não quero entrar nelas e talvez conversando a gente possa até voltar e entrar.
Mas o argumento central que eu tenho que defender, vou direto no ponto, tá? O argumento central que eu quero defender aqui é o seguinte: a política, ela entra diretamente no processo de produção das evidências científicas, obviamente quando se tem conteúdo político, né? Não é o caso da física nuclear. Toda vez que alguma coisa é objeto de juízo de valor, a política entra diretamente na produção das evidências. Eu vou tentar mostrar isso como um exemplo bastante simples, que é o exemplo de pobreza, mas eu queria dizer o seguinte: isso que eu vou falar aqui não é novidade nenhuma, tá? Isso já foi objeto de discussão entre o pessoal que faz mensuração de desigualdade esse ano faz 52 anos, tá? Duas pessoas, Sérgio Christopher Coleman e o Atkinson, escreveram simultaneamente e paralelamente, sem interação, há 52 anos. Então, os dois têm teoremas que demonstram isso, e basicamente a essência da discussão deles é: olha, toda medida de desigualdade tem embutida dentro dela, implícita ou explicitamente, um juízo de valor, e todo juízo de valor, quando é trazido para a esfera pública, vira uma teoria de justiça de conteúdo político. Uma teoria de justiça é uma teoria política. Então, toda medida de desigualdade, portanto, tem implícita dentro dela uma teoria política, no sentido não de uma teoria de o que causa o quê dentro do sistema político partidário, não é isso. Teoria política no sentido de filosofia política, né? Mais uma vez, isso não é novidade nenhuma, então eu não estou reinventando roda nenhuma, eu só estou sintetizando isso com um exemplo que talvez seja mais fácil de entender do que o exemplo que eles deram lá em 1969, 1970, que é o exemplo de pobreza. Ele é mais fácil de entender e eu vou direto para isso. Quando a gente vai medir pobreza numa população, primeiro, vamos começar do zero, desculpa. Você quer estudar pobreza, né? Você quer estudar pobreza, você tem que definir pobreza. E você quer, provavelmente, mensurar a pobreza. Essa mensuração da pobreza vai ser a produção de evidências, né? E todas as suas decisões, em função da pesquisa que você está fazendo a partir dessas evidências, uma política baseada em evidências, vão ser resultado das suas definições de como medir pobreza, né? Então, o que eu quero mostrar aqui, primeiro passo, é a definição de medida de pobreza vai ter implicações diretas em todo o desenho da política que for desenhada. Então, existe um passo crucial, que é esse passo da mensuração da pobreza. Então, algo que parece ser puramente técnico vai ter implicações políticas gigantescas. Aí vamos lá. Geralmente, os pesquisadores definem o processo de mensuração da pobreza em duas etapas. Uma etapa que a gente chama de etapa de identificação e a outra etapa que é a etapa da agregação. A identificação é quando você tenta identificar em um nível individual quem é e quem não é pobre. A de agregação é quando você tenta expressar esse conjunto de pessoas pobres que tem na sociedade e expressar isso de maneira agregada, de maneira para dizer essa sociedade como um todo é muito pobre ou pouco pobre. Uma coisa é saber se uma pessoa é pobre ou não, a outra coisa é saber quanta pobreza tem numa sociedade. A primeira etapa, saber se uma pessoa é pobre ou não, é a identificação. A segunda etapa é a etapa de agregação. Vamos supor que a gente resolveu o problema da identificação. Resolver o problema da identificação não é fácil, tá? Primeiro, essa divisão entre identificação e agregação é do Amartya Sen. Quem resolveu o problema da identificação não é trivial. E deixa eu explicar por quê. Você tem que definir uma linha de pobreza. A pergunta é como que você define essa linha de pobreza? Você define essa linha de pobreza de maneira neutra, sei lá, cientificamente? Não. Geralmente você tem algum fundamento para isso e chega a alguma definição de linha de pobreza. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu quero mostrar que só a etapa de identificação já tem espaço para muita variação. Por exemplo, se for adotada uma linha de pobreza bem baixinha, onde 0,1% da pobreza da população vai ser pobre, a resposta em termos de política para isso é caridade. Tem que fazer um pouquinho de caridade aqui, porque 0,1% da sua população se acaba com a pobreza facilmente. Se você definir uma linha de pobreza bem alta, onde 99,9% da sua população é pobre, a solução de política para isso é revolução. Você vai de caridade para revolução a depender da forma como pobreza for definida. Mas vamos supor que esse problema está resolvido. Porque esse problema é um problema complicado, né? Ele vai determinar toda a produção de evidências, evidentemente, vai defender quanto a população é pobre a partir da linha que foi definida. Mas vamos supor que isso está resolvido. Vamos supor que essa linha foi dada, esse problema está resolvido.
O que eu quero mostrar é uma outra coisa. Eu quero mostrar que na medida de pobreza, no processo de agregação, entra decisões, juízos de valor. Esses juízos de valor têm conteúdo, obviamente, de uma teoria de justiça e, portanto, quando eles são juízos de valor levados para a esfera pública, são juízos políticos, decisões de natureza política. Vamos lá. Eu quero medir quantas pessoas pobres tem em uma sociedade. Quando se quer medir quantas pessoas pobres na sociedade, a gente pode fazer várias coisas. Primeira é olhar para a proporção de pessoas que são pobres na sociedade. Quantos por cento dessa sociedade é pobre? O que isso implicitamente está fazendo? Está tratando todos os pobres da mesma maneira. O cara que é muito, muito pobre é pobre, do mesmo jeito que o cara que é pouco pobre é pobre. Ele está contribuindo com um percentual X para o nível de pobreza. Em outras palavras, a distância entre a renda real dessa pessoa e a linha de pobreza não está sendo levada em consideração. O que significa dizer que todo mundo que é abaixo da linha de pobreza está sendo considerado da mesma forma. Ou seja, esse hiato entre a renda real da pessoa e a linha de pobreza, o hiato de pobreza, ele está sendo ignorado. Está sendo tratado todo mundo como tendo o mesmo hiato. Todo mundo tendo, por exemplo, o valor número 1. Todo mundo vai contar igual, todo mundo tem o valor 1, todo mundo conta da mesma maneira. Se você é chamado pelo imperador da assistência social do seu país, e ele fala, olha, eu quero diminuir o nível de pobreza dessa sociedade. Tá? Você recebe o dever de desenhar a política cujo objetivo é definir o nível de pobreza da sociedade. Assim, então, a primeira coisa que eu vou fazer é vou medir quanta pobreza tem na sociedade. Você vai lá e mede simplesmente por incidência de pobreza ou proporção de pobres. Incidência é o termo que é usado pelo pessoal de pobreza. Incidência em epidemiologia tem um outro significado, tá? É o contrário um pouquinho, é invertido um pouquinho em relação ao que é a mensuração da pobreza. Mas você vai lá e fala assim, olha, eu vou medir incidência. Qual é a melhor política para reduzir pobreza se o seu objetivo é reduzir a proporção de pobres de uma sociedade? A melhor política é pegar o seu R$1 milhão e dar ele para quem estiver mais perto da linha de pobreza. Porque quem estiver mais perto da linha de pobreza, com um pouquinho de dinheiro, vai sair. Então, você vai conseguir tirar mais gente da linha de pobreza se você der dinheiro para os menos pobres. Quando você escolhe a medida de agregação, a proporção de pobres, a incidência da pobreza. A segunda alternativa bom, eu acho isso certo. Eu não acho que, você pode dizer assim, eu não acho que do ponto de vista do juízo de valor se deva dar dinheiro para as pessoas menos pobres. Eu acho que tem que levar em consideração qual é o hiato de pobreza. Então, tá bom, você começa a medir. Na verdade, o seu objetivo para de ser reduzir a proporção de pobres e reduzir a soma dos hiatos que as pessoas têm em relação às linhas de pobreza. Ou seja, a soma de quanto falta para as pessoas chegarem nas linhas de pobreza. Se o seu objetivo for reduzir a soma, o agregado dos hiatos, na verdade, o hiato médio de pobreza, a melhor política para acabar com a pobreza é fazer o que você quiser com esse dinheiro, desde que ele caia na mão dos pobres. Tanto faz dar para os mais pobres, tanto faz dar para os extremamente mais pobres, tanto faz isso dar para apenas os pouco pobres. Não faz diferença nenhuma, porque o hiato vai estar se reduzindo da mesma maneira, exceto nos casos onde a pessoa passar do hiato, mas isso aí é um detalhe secundário. Tá? Não faz diferença nenhuma. Você pode dizer assim, não, mas eu não acho isso correto. Eu acho que a pobreza está R$10 abaixo da linha de pobreza, é uma coisa ruim. Mas está R$100 abaixo da linha de pobreza, é mais do que 10 vezes mais severo do que estar só R$10 abaixo da linha de pobreza. Ou seja, você está dando uma noção de que quanto mais longe você está, pior é. Quanto mais pobre você é, pior isso é do ponto de vista do bem viver, do ponto de vista do seu bem-estar. No fundo, você está assumindo que isso é compatível, por exemplo, com a ideia de que a utilidade marginal é decrescente dos economistas. Tá? Quanto pior você está, mais sofrendo você está. Vamos dizer assim. Quanto mais baixas. Em outras palavras, você está querendo medir a severidade da pobreza, que é o termo técnico que é usado para isso. E a severidade da pobreza, ela é, por exemplo, medida de várias maneiras. Uma maneira é você elevar esse ato a qualquer número maior do que 1. Tipo, elevar esse ato ao quadrado. Se o seu objetivo é reduzir a severidade da pobreza, automaticamente a melhor política para se combater a pobreza é dar para as pessoas extremamente mais pobres. Então, olha que diferença.
Se a definição de redução da pobreza for determinada como redução da proporção de pobres, a política mais adequada é dar para os menos pobres. Se definição de redução da pobreza for reduzir o quadrado do hiato ou a severidade da pobreza, a política mais adequada é dar para os extremamente pobres. O que eu estou dizendo é uma definição de política, todas são razoáveis, uma definição sobre como medir pobreza, que é, ou seja, como construir a evidência do que é a pobreza, sendo feita de maneira distinta, pode levar a políticas de redução de pobreza baseadas em evidência que são diametralmente opostas. Elas são o completo contrário uma da outra. Uma é dar para os menos pobres, a outra é dar para os extremamente mais pobres. Uma é começar pelo menos pobre de todos, a outra é começar pelo mais pobre de todos. Isso está sendo determinado, não é por um erro, não é uma questão técnica, é por um juízo na construção da medida e, portanto, um juízo de valor na construção da evidência. O que a gente conclui disso? A gente conclui disso que decisões relacionadas à construção da evidência empírica, elas têm conteúdo político, no caso de pobreza, e acredita em mim, a mesma coisa acontece com desigualdade. Quando a gente mede desigualdade, por exemplo, você pode medir desigualdade. Diferentes medidas de desigualdade vão dar diferentes níveis de desigualdade e vão também dar diferentes respostas ao desempenho de cada política da desigualdade, que reduz desigualdade. Algumas políticas vão reduzir mais a desigualdade se você medir pelo TAI ou T, outras vão reduzir mais a desigualdade se você medir pelo coeficiente de Gini. Tá? Então, uma decisão que aparentemente é puramente técnica, na verdade, não tem nada de puramente técnica. Por trás de toda medida de desigualdade, de pobreza e de outras coisas também, existe implícita uma teoria de justiça. Quando é sempre teoria de justiça é trazida para a esfera pública, no sentido de decisão de uma política, ela é implicitamente uma teoria política. Então, tem política na construção das próprias evidências. Tem política na construção de evidências em vários outros sentidos, que eu não quero discutir aqui. Alguns são o que as pessoas chamam de contaminação. Você acaba entrando com política na decisão, por exemplo, de uma interpretação, ou entrando com política numa, abre aspas, uma manipulação do processo científico. Isso também existe com muita frequência. A maneira mais comum disso acontecer é a escolha do objeto, né? Ou, por exemplo, é a escolha da sua base de dados para representar alguma coisa. Quando você pega uma base de dados como a PNAD, que capta essencialmente renda do trabalho, a sua conclusão sobre desigualdade, que é uma coisa que vai certamente além da renda do trabalho, é fundamentalmente sobre o comportamento do mercado de trabalho, né? Quando você define empregador, qualquer pessoa que tenha um empregado ou mais, as suas conclusões sobre o papel dos empregadores, que está correto, né? Não está errado. E a sua conclusão sobre o papel dos empregadores é que os empregadores praticamente não têm papel algum na desigualdade. Tem um pouquinho, né? Mas não tem um papel tão relevante na desigualdade. Se você definir empregador como que tem 100 ou mais empregados, que é uma outra medida possível, as suas conclusões são radicalmente distintas. Ou seja, em decisões, o que está por trás dessa escolha? O que está por trás de uma decisão ou outra? Não é um processo puro, neutro, é uma decisão esse tipo de definição é uma decisão em função de juízo de valor. A própria ideia de você querer estudar pobreza, desigualdade, é baseada em juízo de valor. Então, estou insistindo num ponto que existe uma coisa chamada contaminação, etc., mas, como o nome diz, contaminação é uma coisa que você talvez queira evitar. Existe uma outra coisa que é inevitável, que é a política está dentro do processo de construção, do próprio processo de construção das evidências. Essa parte é inevitável. O que é desejável nesse caso? Outras coisas, talvez explicitar claramente o que você está fazendo. Em vez de usar, por exemplo, o que está por trás de uma medida de desigualdade, por exemplo, é o que a gente chama de função de bem-estar explícito, que no fundo é uma teoria de justiça implícita. É só a expressão matemática de uma teoria de justiça. Talvez você queira explicitar a sua função de bem-estar implícita, explicitar essa teoria de justiça implícita. Bom, interpretação disso tudo. Eu não quero forçar a interpretação. Esse aqui talvez seja o ponto mais importante. Eu não quero nem forçar, nem induzir a interpretação de ninguém aqui dentro. Acho que cada pessoa tem que interpretar isso da maneira como achar mais conveniente, do ponto de vista de como usar isso e das implicações. Tem só uma coisa que eu quero dizer. Praticamente todo o ar do planeta Terra está contaminado. A conclusão disso é que você não vai parar de respirar porque o ar está contaminado. Tem coisas piores, né? A analogia disso faça com ciência. A ciência está contaminada por valores em vários momentos e nem por causa disso você vai parar de usar ela. Na verdade, talvez seja melhor usar a ciência do que não usar, como certamente é melhor respirar do que não respirar. Tá?
Dito isso, você pode fazer processos vários para tornar o processo mais idôneo, mais neutro, mais objetivo possível, etc. Isso é o lado da contaminação. Existe um outro lado que é para o qual esse tipo de solução não existe, que não é que o juízo de valor é uma contaminação, por exemplo, das medidas de desigualdade, das medidas de pobreza. Ele é, por definição, parte delas. Ele é parte integrante. Então, a questão não é tentar tirar isso do processo, é lidar com isso nas suas interpretações, lidar com isso nas suas conclusões e lidar com isso nas próprias decisões sobre qual medida, por exemplo, de pobreza usar. Você tem que talvez fundamentar, do ponto de vista de uma teoria política, uma teoria de justiça, qual é a medida que é preferível à outra, e aí tem todo um debate que pertence à filosofia, não pertence à ciência estrito sensu. Né? Ciência que eu estou tentando separar de filosofia só para organizar, porque no fundo o que eu acabei de mostrar é que não existe uma separação, no fundo, entre ciência e filosofia. As decisões estão integradas. É isso. Muito obrigado, professor. Bom, uma alegria enorme para a gente poder te ouvir. Então, talvez agora a gente poderia dar início a essa conversa, né? Enfim, as pessoas poderem também fazer perguntas e tal. Eu vou sugerir o seguinte, que as pessoas usem esse recurso do Zoom, que é o levante a mão, né? Raise hand, em inglês, e aí eu vou organizando aqui a ordem das perguntas. E aí, enquanto vocês vão pensando e tal, inclusive manifestações dos já integrantes do grupo de estudos serão super bem-vindas. Mas, enquanto isso, a gente também preparou algumas assim, perguntas para dar início à discussão, já pensando no texto, etc. Aí eu vou pedir para o Rafael fazer pelo menos uma dessas perguntas agora e aí a gente dá prosseguimento. Eu vou improvisar um pouco, porque eu acho que parte da minha pergunta o professor já respondeu durante a fala dele, mas eu li o texto, né, que você tinha mandado para a gente compartilhou como parte do pessoal, e quando você estava falando da parte do alfa, lá, né, definição do alfa, a gente pode ter talvez uma intuição de pensar que ele pudesse ser definido de alguma forma via razão pública, né? Como a gente poderia representar essa aversão à pobreza como talvez uma preferência social, né? Que a agregação é um pouco um exercício de preferência social, né? Então, eu queria que você discutisse talvez um pouco essa possibilidade de incluir a razão pública na definição das métricas que serão usados em política pública, né? E talvez, assim, também qual seria o problema da gente ter um alfa medido, mas que talvez fosse não necessariamente um alfa que que pode ser defendido normativamente, né? Porque a gente poderia cair no problema de talvez as pessoas votarem para um alfa zero, para um alfa de não ligar muito para a pobreza, não sei, assim. Então, eu queria que você discutisse talvez um pouco essa parte de razão pública aí. Posso responder ela direto em vez de passar, porque ela é tão técnica que eu não sei se você quer pegar mais perguntas, eu posso falar? Pode falar, pode falar. Então, olha só. Essa ideia de medir pela razão pública, ela na verdade já foi usada. Existe um método de medição da pobreza chamado método de Leiden, que ele tenta utilizar opiniões das pessoas, né, sobre o que define pobre para definir a pobreza. Né? É o processo da identificação, não é da agregação. Sim, é possível fazer isso. Você está transferindo para terceiros o julgamento do que você deveria, talvez seja uma boa ideia, né? Não é uma má ideia isso, não. Só existe um problema nos métodos de razão pública, que suponhamos uma sociedade onde 99,9% das pessoas é bastante rica. Você quer definir pobreza. 99,9% dessa população tem seus próprios interesses. Esses interesses certamente não têm relação direta com a radical com a pobreza. Certamente não, mas potencialmente pode não ter relação direta. Então, o que acontece num caso desse? O que acontece é que, no fundo, você pode ter uma maioria oprimindo uma minoria. Né? Transferir para a razão pública presume que a razão pública é boa, né? Mas a razão pública pode não ser boa. Ou suponhamos, por exemplo, se você tivesse um conflito étnico no qual os pobres estão todos numa etnia só. Né? E esse conflito, a razão pública vai ser uma expressão do massacre étnico, por exemplo. Né? Se o grupo étnico for minoritário. Então, não necessariamente ir para uma decisão de razão pública é adequada do ponto de vista filosófico.
Existem questões do ponto de vista filosófico cuja justificativa, a uso da razão pública não é, obviamente, para ser ignorado, né? Ninguém está dizendo isso. Mas a razão pública pode ser simplesmente uma maneira de varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? Para transferir para outras responsabilidades que o filósofo deveria tomar para si, vamos dizer assim. Beleza, bom, eu vou, de repente, tentar coletar um bloco agora, né? Mas, professor, se você quiser responder alguma das perguntas antes, não tem problema nenhum. Bom, quem está inscrito primeiro aqui é o Marcos Godoy. Eu vou dizer que ele se desmute aí. Pode fazer a pergunta. Já. Oi, boa tarde todo mundo, né? Queria primeiro cumprimentar pela iniciativa, né? Muito bacana. Nunca tinha visto um grupo de economia e filosofia. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Sim. Tá. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente fala de economia e filosofia, a gente está falando muito dos conceitos, né? E eu acho um pouco assim difícil pegar de barato a distinção entre identificação e agregação, né? Porque você tem contextos radicalmente diferentes. Não é a mesma coisa a pessoa ser... A gente pode ver pela questão do auxílio emergencial. O que foi R$ 600 no sertão do Piauí e o que foi R$ 600 em Guarulhos, né? Então, me parece que esse tipo de abordagem, ela é muito interessante do ponto de vista da ciência, da estatística, que eu posso testar a hipótese. É muito interessante quando a gente pensa no Estado Nacional como um todo, né? Não, o governo central vai fazer uma política para todo mundo. Mas fica muito difícil, né? E assim, a gente pode ver resultados negativos desse tipo de coisa quando a gente olha para o que aconteceu no Chile, né, ano passado, em que estava acontecendo uma revolta nas ruas e todo mundo, um monte de gente, todo mundo não, um monte de gente na internet falando, mas olha lá os indicadores, né? Que indicadores maravilhosos. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de uma política que funcione, tem que borrar um pouco, né, essa questão da identificação e da agregação, né? Precisa colocar um pouco mais de complexidade, porque senão fica muito fácil montar a equação, mas resolve mesmo o problema? Essa é a minha pergunta. Bom, o próximo inscrito aqui é o Samuel Maia. Vou pedir para fazer a pergunta. Então, valeu. Estão me escutando? Sim. Ah, que bom, legal. O primeiro, eu também queria agradecer a iniciativa do grupo, não conhecia, parabéns mesmo, muito legal, em nome do Wagner, do Rafael e de qualquer outras pessoas envolvidas, né? E também agradecer a exposição do professor Marcelo. E primeiro é uma questão mais prática. O texto que o professor indicou para a gente ler antes, ele me pareceu ser parte de um livro maior. Eu não encontrei esse livro. Se o professor ou os integrantes do grupo puderem passar a indicação completa, eu ficaria agradecido. Que, se não me engano, é um livro diferente daquele de 2012, né? Que parece que vai ser até o tema dos próximos encontros. Mas, enfim, isso é uma questão mais burocrática. São duas questões que eu tenho. A primeira é a seguinte, normalmente, assim, na economia, pelo menos, ou em metodologia da economia, costuma-se fazer uma diferença entre economia positiva e economia normativa, né? Economia normativa seria exatamente aquele campo da economia em que a economia ela começa, de fato, a fazer prescrições políticas ou a sugerir prescrições políticas para um governo federal, municipal, estadual, e aí, de fato, se assume que ali você está fazendo prescrições, que você está lidando com juízo de valor e não mais ciência no sentido puramente descritivo. Já a economia positiva, não. Você está interessado somente, basicamente, em relações de causalidade, né? Eu queria saber em que medida que o argumento do professor, que eu achei bastante convincente, ele poderia misturar essas duas dimensões. Porque o que um economista positivista poderia dizer é que esse processo de mensuração da pobreza, ele, antes de tudo, diz respeito à política pública. Ele não diz respeito ao que um economista quer saber em termos de causalidade. Eu imagino que maneiras em que você poderia responder a isso que eu estou chamando de economista positivista, mas eu queria ouvir o professor o que o professor dizer sobre isso. E a outra coisa são o campo das implicações para a atividade da mensuração, né? Que foi até objeto, essa segunda e última pergunta, que foi até objeto do comentário, pergunta do Rafael, sugerindo métodos de razão pública, né? Para a definição, pelo menos, do espaço da identificação. A pergunta aí o que eu tenho é a seguinte,
de certo modo, você tem uma discussão em mensuração de pobreza multidimensional, especialmente, tipo o método da pobreza multidimensional lá do pessoal de Oxford, né, que trabalha, que produz relatórios do PNUD e tal, em que eles enfatizam muito o papel de métodos participativos para você definir pelo menos alguns dos elementos importantes na construção de indicador de pobreza. Aí os caras, eles vão dizer assim, vão sugerir que seja feito um exercício participativo focal para definir a linha de pobreza. Aí eles vão, sei lá, se a linha de pobreza de tal comunidade de uma cidade pequena vai ser definida, eles vão lá, fazem um grupo focal entre os moradores da comunidade e eles vão perguntar para eles, o que vocês acham? Vocês acham que essa medida ela é alta ou é baixa? Ou vocês acham que nesse indicador multidimensional a gente deveria considerar, por exemplo, como um acesso à água importante? Levando em conta que esses indicadores multidimensionais eles costumam levar em conta, né, esses fatores para além da dimensão monetária. E aí, assim, a pergunta que eu tenho o que o senhor acha desse tipo de proposta? Porque a ideia desse pessoal, dos indicadores de pobreza multidimensional, é exatamente trazer mais transparência para o processo de construção de indicadores desse tipo, levando em conta que eles têm essa dimensão política, que essa dimensão política, como você mostrou muito bem, ela vai interferir o nível de pobreza ou a percepção de pobreza que as pessoas numa determinada sociedade vão ter. E o caso aqui no Brasil é um caso muito engraçado, e com isso eu finalizo a minha fala, é que parece que, não sei por que isso aconteceu, mas que o debate sobre a pobreza, ele assumiu, de certo modo, como, sei lá, por default, o que foi definido pelo Bolsa Família, o Programa Brasil Sem Miséria, e hoje não se tem discussão, pelo menos na esfera pública, sobre essas dimensões normativas importantes do debate público, dessas dimensões normativas da mensuração da pobreza, perdão, que tem impacto na maneira como a população brasileira percebe qual é o nível, a intensidade e proporção de pobreza, né, da sua população. Aí eu finalizo com essa pergunta. O senhor acha que teria espaço para discussão sobre os indicadores de mensuração de pobreza do Brasil de hoje? Esse espaço que o seu artigo sugere, haveria espaço para isso? E obrigado mais uma vez aos organizadores e ao professor. Bom, vou coletar mais uma pergunta só e aí já passo a palavra ao professor. O próximo inscrito aqui é o Alisson. Oi, Alisson. Oi, pessoal, tudo bem? Quero começar também agradecendo ao professor e aos organizadores e também dar um recado para o pessoal, para o público aí, que eu fiz parte desse grupo de discussão lá nos primórdios dele, na época da URGS, e realmente era muito legal. Eu só não estou participando agora por motivos de estou terminando meu doutorado e está bem corrido aqui, mas vale muito a pena participar. As discussões são realmente muito interessantes sempre. E a pergunta, não sei se eu estou talvez extrapolando demais ou indo muito longe, mas eu estava pensando aqui sobre a questão, uma coisa que está muito comum hoje na economia, é justamente a questão da avaliação de impacto de políticas públicas, né? Quer ver qual que é o efeito de algumas políticas sobre a população e, no geral, o que os economistas tentam estimar em termos de causalidade é justamente o efeito da política média, né? Tirar a média do efeito que seria de todos os participantes dessa política pública. Então, não sei até que ponto que daria para extrapolar, digamos, os argumentos usados que, no contexto atual, a gente estava discutindo a questão de medidas de pobreza, desigualdade, até que ponto isso daí pode ser levado também para essa área da avaliação de políticas públicas, do impacto de políticas públicas, que, no geral, tende a identificar apenas o efeito médio. Seria isso. Obrigado. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Passo a palavra agora, então, para o professor Marcelo. Tá bom. Eu vou focar nas questões mais diretamente relacionadas com o ponto da epistemologia, tá? Eu acho que tem uma discussão muito importante sobre como você define e não define pobreza, etc., mas isso é um pouco fora do escopo do seminário. Eu acho que o ponto central é o seguinte: olha, existe uma separação entre economia positiva e normativa? Existe do ponto de vista instrumental, existe do ponto de vista operacional, né? Você faz essa separação para explicar para as pessoas melhor como é que as coisas acontecem. Intrinsecamente, não.
Intrinsecamente não tem uma separação plena, no sentido de são duas coisas completamente disjuntas, entre economia positiva e economia normativa. Essa separação entre economia positiva e normativa, ela data da década de 50, 60, tá? Principalmente da década de 50. E a ideia de que economia normativa, na verdade, economia positiva, na verdade, é a expressão de decisões normativas, ela é da década de 70, né? Então, tem gente que está arrastando essa coisa da separação do positivo e normativo lá para trás, mas, no fundo, não é, e eu acho que eu pouco mostrei isso com o exemplo da mensuração da pobreza. Mas tem uma coisa que eu quero dizer sobre isso, é que o grau de influência de decisões de uma teoria de justiça, por exemplo, na definição do seu objeto, ele varia. Por exemplo, comprar ou não comprar pão depende da definição de pão, no máximo, né? Ou talvez da definição de comprar, não sei. Mas certamente depende mais da definição do que é um pão. Mas uma vez que você conseguir definir um pão, que não é uma coisa muito objeto de controvérsia política, o que o economista vai estar medindo é se as pessoas estão ou não estão comprando pão, o que faz elas comprarem o pão ou não comprarem o pão. O preço do pão, sei lá, a disponibilidade do pão, sei lá o que é o gosto do pão. Isso tem conteúdo político bem pequeno. Ter ou não ter pobreza é uma definição que certamente tem um conteúdo político muito grande. Então, eu também quero dizer que tem variação nisso, aí dentro. Variações muito importantes de algumas coisas cuja definição tem implicações. Não tem implicações menores, não, tá? Existe uma resenha excepcional, de excepcional qualidade, do Angus Deaton, sobre o papel da desigualdade e da pobreza na saúde das pessoas. Quando você utiliza indicadores de mortalidade, a conclusão é que a desigualdade tem pouco impacto sobre a saúde e a pobreza tem muito impacto sobre a saúde. Mas, na verdade, a conclusão por trás disso, dado que você escolheu um indicador de mortalidade para representar saúde, e é uma decisão de natureza política, no sentido de que é um juízo de valor, eu decidi que isso aqui representa adequadamente, pode ser operacional, a única coisa que tem para todos os países, etc. Mas, implicitamente, tem uma teoria de justiça por trás. É isso que representa saúde. Quando você toma essa decisão, claro que a conclusão é, olha, pobreza faz as pessoas morrerem mais. Agora, o fato de uma pessoa ser rica e outra pessoa não ser rica não faz as pessoas morrerem mais. Faz sentido isso, é bem razoável, né? Quando você usa outras coisas de saúde, aí as coisas começam a mudar. Como, por exemplo, quando você tem, por exemplo, atendimento a problemas cardíacos. Aí desigualdade faz diferença, porque os melhores hospitais estão concentrados em áreas específicas, o atendimento cardíaco depende de tempo. Então, quem mora longe, na periferia, por exemplo, da cidade, demora para chegar no hospital das zonas mais ricas e, portanto, é afetado por a desigualdade nesse sentido, afeta a saúde. Então, estou dando exemplo, tem coisas cujas definições vão estar mais pesadas ou menos pesadas, no caso da mortalidade versus bem-estar no atendimento a problemas cardíacos, implicitamente depende de juízo, é um juízo de valor, está lá dentro. Mas isso fica muito claro quando eu estou o exemplo da pobreza, da mensuração da pobreza, porque a escolha por representar pobreza pela proporção de pobres é um juízo de valor, e, portanto, é uma decisão política, ela leva a um tipo de política. Se você medir qual é baseado em evidência, você faz duas avaliações de política, você fala assim, qual é a melhor política para reduzir a pobreza? Se você usar o indicador de proporção de pobres, você vai chegar a uma conclusão. Se você usar o indicador severidade da pobreza, você pode chegar a uma conclusão completamente diferente. É recomendável, do ponto de vista normativo, a política A, dependendo do indicador, é recomendável a política B, dependendo do outro indicador. A mesma coisa acontece com desigualdade e acontece com muitos outros exemplos, é porque eu estou, obviamente, numa área onde eu tenho mais condições de falar. Quando se fala, por exemplo, do efeito médio de uma política, você está dizendo o seguinte, olha, o que representa essa política é a média. Você podia falar, não, o que representa a política é o efeito mediano, não a média. É uma outra posição na distribuição. E as conclusões podem ser basicamente distintas. É perfeitamente possível que uma política, por exemplo, de emprego, seja muito boa para os trabalhadores na média, mas péssima para os trabalhadores muito jovens. É totalmente possível que isso aconteça. Ou o contrário, pode ser que uma política seja maravilhosa para os trabalhadores jovens e péssima para os trabalhadores mais idosos. Tá? Então, o fato de você falar assim, então a gente precisa desagregar esses grupos, significa que o quê? Que a nossa escolha política de representação pela média, ela reflete escolhas que têm implicações políticas imediatas. No desenho das políticas, na própria avaliação dela. Não quer dizer que você está contaminando a ciência, que alguém está distorcendo a relação de causalidade, não é nada disso. Né? O que eu estou querendo mostrar é,
tem implicações. Essa separação entre positivo e normativo, no fundo, ela não existe. Nesse nível, claro, né? Comprar pão sempre é fácil de entrar em acordo sobre o que é um pão e o que significa comprar. Beleza? O próximo inscrito aqui é o Breno. Vou desmutar aqui. Olá, estão conseguindo me ouvir? Sim. Ótimo. Eu tinha elaborado aqui 2 perguntas, eu vou tentar não chapolar, mas, professor, eu também eu gostaria de saber também a opinião se eu já não vou chover no molhado no que o senhor apresentou já durante esse tempo, né? Mas eu estava pensando na seguinte questão, essa distinção entre técnico e político talvez seja um pouco problemático, porque há o seguinte fator, tanto a questão de definir, né, digamos assim, qual a melhor definição para esses contextos, quanto a questão de uma teoria da justiça, de elaborar uma teoria de justiça, não é uma questão arbitrária, né? É uma questão que está inserido dentro de uma área de conhecimento que, como o senhor mesmo tinha comentado, é a filosofia. Então, em parte, essas decisões também são técnicas, né? No sentido de que uma filosofia da justiça também pode passar por critérios acadêmicos, ela também pode ser passada por critérios objetivos, digamos assim, em algum sentido. Assim como definições, né? As definições, por exemplo, o Hanson, eu acho que assim se pronuncia o nome dele, eu li um artigo dele faz pouco tempo, e é How to Define a Tutorial, né? Um tutorial. E onde ele faz isso, né? Ele elenca critérios de definição, ele elenca o que seria uma boa definição ou os tipos de definição. Então, tanto definir conceitos como elaborar uma teoria da justiça ou aceitar uma teoria da justiça também não passariam por questões técnicas e acadêmicas, digamos assim? Essa é a minha pergunta. Beleza, obrigado, Breno. O próximo inscrito aqui é o Vinícius Campos. Olá, todos me ouvem? Sim. Obrigado, Wagner. Professor Marcelo, obrigado pela sua apresentação. Eu vou tentar ser breve na minha pergunta, mas eu queria fazer uma linha de raciocínio, né? A gente vive principalmente no momento atual, pensando de um ponto de vista mais amplo, se a gente olha de um lado, existe aquele, né, do ponto de vista da filosofia, né? Aquela questão da realidade ontológica, né? Onde aquela verdade com V maiúsculo de um lado da balança, e você tem aquele relativismo epistêmico, né, quase anárquico do outro lado da balança, aonde cada um tem a sua verdade, e aí você fica nesse impasse. A gente sabe que dentro pelo menos na sociologia da ciência, né, sei lá, você vai para a filosofia da ciência, desde Kuhn, a gente tem a questão dos paradigmas e como isso se estrutura, sabendo que não existe verdade definitiva dentro dessa questão. Mas, dentro do âmbito político, principalmente quando a gente olha hoje em dia, a gente tem aquelas grandes, as clássicas, né, do jornalismo brasileiro, o ministro técnico, uma decisão técnica. E aí a gente vê que a ciência vira muleta, né? A ciência as evidências elas viram muleta de decisões políticas, né? E a gente vê alguns atores políticos, né, alguns partidos políticos se apegando muito na ideia do eu sou baseado em evidências, né? Justamente nessa ideia da neutralidade, que a produção do conhecimento ela é uma empreitada neutra. Então, eu fico pensando como que a gente conseguiria fazer essa comunicação, né? Eu trabalho com formulação e execução de políticas públicas para a educação. E a gente vê, por exemplo, a dominação da comunidade epistêmica da economia, né? Então, o que a visão popular vê? Ela vê que contra fatos não há argumentos, ela vê que quando eu apresento números, aquilo dá uma certa credibilidade, mas eu preciso relativizar aquilo. Como não relativizar demais? Como que você enxerga? Você enxerga que tem um meio termo nisso? Obrigado. Beleza, para fechar esse bloco, eu vou pegar uma das perguntas, uma pergunta do Tavares, que ele pergunta sobre como ficaria o argumento quando se trata de uma política universal. Eu vou talvez aumentar um pouquinho a pergunta, porque um dos tópicos que a gente vinha discutindo recentemente no grupo era, digamos assim, o debate filosófico por trás de uma ideia de renda básica universal. E uma coisa que a gente está com um pouco de dificuldade de
de chegar assim no grupo, que mesmo tendo lido textos de matizes diferentes, foi qual é a teoria de justiça, ou qual é a filosofia política por trás da renda básica universal. Ou de um programa que não tem uma ideia de focalização intrínseca, né? É um programa que pretende ser para todos. Você pode defender o programa com vários argumentos, e alguns argumentos são poderosos. Você pode defender esse argumento a partir até de um ponto de vista mais libertário, até, mas não ficou tão claro para a gente qual seria, digamos assim. E a pergunta acho que faz sentido exatamente porque a gente está falando, por exemplo, sobre políticas para, por exemplo, combater a pobreza e como elas dependem de uma métrica. Por exemplo, uma política de renda básica universal estaria, não parece estar totalmente imune a essa discussão, mas também não é claro qual é a ideia de justiça por trás dela. Então, assim, talvez pudesse comentar um pouco disso, até porque esse foi um tema que voltou à tona recentemente, por causa da pandemia, etc. E aí, com isso, eu fecho esse bloco. Bom, vamos lá. Sobre essa coisa da separação entre o técnico e o político, né? Primeiro, vamos deixar alguma coisa clara, tá? Sim, eu acho que, salvo exceções muito particulares, sim, é melhor ter políticas baseadas em evidências sempre que isso for possível. Eu acho que é um erro ignorar isso. Jogar dinheiro fora quando você tem a oportunidade de ter evidências e não utiliza aquilo que está disponível para desenhar uma política. Então, primeiro, não quero de modo algum parecer que eu não acho isso uma boa ideia, porque eu acho uma excelente ideia, na verdade. Eu acho que tem um esforço gigantesco de pessoas aí no Brasil para tentar incorporar isso melhor, e eu endosso totalmente esse esforço. Isso vem sendo feito, na verdade, há muito tempo. A primeira avaliação de políticas no Brasil que eu conheço é um livro de uma pessoa que foi incrivelmente importante no passado, chamado Tito de Souza Reis. Ele escreveu um livro, 5 anos do imposto de renda no Brasil. Ele escreveu esse livro em 1930, o imposto de renda tinha acabado de ser implementado. E ele avalia como é que foi o desempenho do imposto de renda, do ponto de vista da arrecadação, do ponto de vista da distribuição, etc. Até onde eu sei, é a primeira política que foi desenhada lá para trás e argumentada como política baseada em evidências sobre se ia funcionar, não ia funcionar. Ele usou as evidências para rebater argumentos contrários à implementação do imposto de renda lá na década de 30, no caso, né, que foi quando ele teve o resultado pronto. Então, existe um problema de utilizar, abre aspas, baseado em evidências como muleta para a política, para dizer, olha, baseado em evidências não tem a ver com as minhas escolhas, tem a ver com alguém que tem uma autoridade superior chamada ciência que tomou essas decisões por nós. Sim, isso existe. Né? Isso é um problema da sociologia política. Há casos onde isso vai ser razoável. Né? Por exemplo, você vacinar as pessoas é uma política baseada em evidências e isso vai ser bastante razoável. Eu não consigo ver quais são os argumentos de justiça que vão, por exemplo, rejeitar a ideia de que você deveria vacinar as pessoas contra a epidemia de Covid. Né? Pode ser que alguém levante bem, eu estou disposto a ouvir, mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Há outras coisas onde isso não vai caber. Mais uma vez, eu quero insistir isso. Comprar ou não comprar pão não é exatamente objeto de divergência política. Então, é um pouco irrelevante. Você pode usar a melhor política para vender pão que você quiser, que está ótimo. Quando você entra em temas como reduzir a desigualdade, reduzir a pobreza, as coisas começam a mudar de caráter. Nós estamos discutindo outras coisas, no qual a própria definição de desigualdade e pobreza ela vai ser politicamente muito carregada do ponto de vista político. Por que eu estou insistindo nisso? Eu estou insistindo nisso porque está por trás disso está a ideia de que, olha, alguém pode argumentar em função de uma verdade absoluta que, portanto, dá apoio a tudo que for feito em função dela. Eu acho que, primeiro, do ponto de vista epistemológico, a resposta não sou eu que dá, né? Eu estou simplesmente repetindo o que os outros já disseram, mas a resposta é não. Acho que a tendência geral de ver verdade hoje, inclusive um dos maiores filósofos do Brasil sobre isso é um professor da Unicamp, mas a tendência geral de se ver verdade hoje é entender verdade como verdade instrumental. Né? Verdade instrumental é aquele conhecimento operacional capaz de resolver problemas objetivos e suficientemente generalizáveis para ele ser tratado como verdade enquanto for razoável. A partir de certo momento, pode ser que não seja razoável. Por exemplo, a teoria newtoniana da gravidade, ela é uma verdade instrumental, ela é verdade absoluta para fazer um avião voar,
ela já não é a verdade instrumental quando você quer, na verdade, medir, sei lá, ondas de rádio no fundo de uma galáxia. Aí ela deixa de ser, porque aí você precisa de outras teorias para fazer isso. Então, instrumentalmente falando, Newton é verdadeiro, mas para alguns propósitos, para propósitos específicos, talvez ele não seja. Alguém mencionou Kuhn, mas tem um texto muito famoso do Kuhn sobre o que acontece quando você aumenta uma casa decimal na ciência, né? Você provoca uma revolução científica porque você exige mais precisão. Para ter mais precisão, você precisa de novas teorias. Eu acho que no caso das ciências sociais tem um problema fundamental que quando você chega numa verdade, você tem que lembrar que essa verdade é invariavelmente contextual. Significa o seguinte, significa que a maneira como as pessoas reagiam a um aumento do preço da gasolina em 1930 ou ao aumento dos impostos em 1930, provavelmente não é a mesma maneira como as pessoas vão reagir ao aumento dos impostos hoje. Ou algumas coisas que você pode fazer para controlar a corrupção hoje, ou controlar crime no geral, como, por exemplo, passar a polícia na frente da escola, talvez não se mantenham quando as pessoas aprenderem que a polícia passa no horário específico, ou que aquilo que ele está sendo feito, na verdade, pode ter um padrão, etc. Né? Então, tem que lembrar que geralmente sociólogos gostam de chamar isso de sistema complexo nível 3. Uma sociedade é um sistema, não quero entrar aqui em detalhe o que significa isso, mas um sistema de nível 3 é onde os elementos do sistema respondem, eles tomam decisões, né? Eles são pessoas, por exemplo. Eles reagem em relação ao comportamento, eles mudam o seu próprio comportamento. É diferente do sistema complexo, por exemplo, onde, sei lá, onde a molécula de água se comporta da mesma maneira, ela não reage em relação ela não prevê futuro, né? E a pessoa prevê futuro, portanto, se comporta dessa maneira. Num sistema desse, por exemplo, uma medida que às vezes é super boa, aparece na nossa avaliação científica como super boa para combater a corrupção, ela pode ser ineficaz no longo prazo, porque as pessoas vão responder um novo contexto, elas vão responder um contexto onde elas sabem agora que aquilo está sendo feito, por exemplo, para controlar a corrupção. E a mesma coisa para outras coisas, sei lá, incentivo ao mercado de trabalho, enfim, etc. Né? Então, se existe uma coisa altamente contextual, é evidência em ciências sociais. Isso tem algumas implicações. Existe uma avaliação famosa sobre resultados das elasticidades, né? As respostas que as pessoas têm a aumentos de impostos, em um tipo de imposto específico sobre patrimônio. E você tem respostas que vão elasticidade de 0,4%, 40% a 2%, 40% na Suíça, se eu não me engano, e 2% na Colômbia. O que isso nos diz sobre a resposta que as pessoas dão para impostos? Isso não diz nada, porque uma coisa que varia de 40% para 2% é impossível, né? Se eu chegar na média, mediana, qualquer coisa disso, não significa absolutamente nada. É só uma solução, empurrar para a estatística um problema que você não está conseguindo resolver. Isso não diz nada sobre... E é um problema que é o problema eterno de validade externa, né? Que o contexto no qual a resposta dos indivíduos foi dada por uma determinada política foi em outro país, em outro momento no tempo. Talvez 10 anos depois não signifique a mesma coisa, talvez o outro país não signifique a mesma coisa, né? É como se você estivesse testando vacinas, na verdade, em espécies diferentes. Eu não quero radicalizar, não é a mesma coisa, claro, mas é como se você estivesse dizendo assim, olha, eu testei essa vacina num chimpanzé e eu vou deduzir que ela funciona em humanos. Talvez sim e não, né? Dá um sinal de que se funcionou no chimpanzé, potencialmente pode funcionar no humano. É mais perto do que funcionar num rato e depois num humano. Então, claro que dependendo do que for, você pode... Agora, o problema é quando você começa a comparar ratos com os humanos e estamos chegando a conclusões muito duras em relação a isso. Quando você trata por esses exemplos de epidemiologia, você fala assim, pô, mas é óbvio que, claro, que você tem que ir com calma. Tem que experimentar devagarinho e etc. Né? Você não pode simplesmente transferir a conclusão obtida num país completamente distinto, por exemplo, os Estados Unidos, e achar que vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Pode até que ser que aconteça, mas a extrapolação exige um pouquinho mais do que simplesmente essa vontade de querer extrapolar. Aliás, a vontade de querer extrapolar pode ser ela propriamente uma decisão de natureza política e aí sim uma contaminação, né? Porque você quer que aquilo aconteça dessa maneira, aí você está usando aquele argumento a favor de uma decisão que, no fundo, não encontra respaldo no que a gente poderia chamar de ciência no sentido mais estrito do termo. Certo. A próxima inscrita aqui é a Carol Anelli. Carol, pode fazer a sua pergunta. Não.
Vou passar para o próximo, então, o Roberto Lima. Alô? Oi. Consegue me ouvir agora? Sim, agora sim. Tá, Roberto, você faz sua pergunta só... Não, pode fazer a sua pergunta, Carol. O Roberto ainda não tinha começado, pode fazer a sua pergunta. Tá, boa tarde. Eu queria, na verdade, pedir um comentário sobre as discussões que tenham ocorrido ultimamente sobre a linha da pobreza ser $1,90, né? A gente tem acompanhado bastante o Milanovic e o Jason Hickel falando sobre isso, e nesse sentido os dois apresentam fatos, né? Como se fosse como ciência mesmo. Mas aí o Jason fala, não, $1,90 não daria conta nem da subsistência de um escravo nos Estados Unidos no século XVIII. Mas toda a política do Banco Mundial foi em torno dessa linha. E aí acaba tendo até questões estatísticas de como depois se medem as desigualdades, a questão, né, de que a desigualdade absoluta pode estar aumentando, mas a relativa não. Então, na verdade, eu queria entender o que o professor acha dessa linha, assim, que parece tão contestável, mas que virou consenso em muitas políticas. Essa é a minha pergunta. Beleza, obrigado, Carol. Agora eu passo para o Roberto. Oi, estão ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu estava complicado aqui, alguns problemas técnicos. Mas boa tarde a todos. Obrigado, professor Marcelo Medeiros, a você que está mediando essa apresentação, esse debate, né? Instigante tudo isso que está sendo dito aí. Eu não tenho exatamente uma colocação, uma questão para fazer, né? Muito menos de ordem técnica, né? A minha área é psicologia e psicanálise, mas eu fiz teatro de rua durante 10 anos com a Miradade do Grupo Tá na Rua, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu queria só contar uma breve história para ilustrar isso tudo, que talvez sirva como, não sei, provocação, com um par de aspas, provocação no bom sentido, né? A ilustração seria melhor, a respeito de tudo isso que está sendo colocado aqui, porque me lembrou, há 30 anos atrás, né, quando eu era todo o Grupo Tá na Rua, em que nós utilizamos um texto, imagina, foi no início dos anos 90, já tem 30 anos, um pouco mais de 30 anos, em que nós utilizamos um texto de um sociólogo norte-americano chamado Herbert Granz, né, e eu não li exatamente nada sobre ele, a não ser aquele texto que foi base para que nós pudéssemos desenvolver um trabalho que levamos, inclusive, para o Festival de Teatro Ibero-Americano em Cádiz, na Espanha. O trabalho do grupo foi chamado A Ópera dos Pobres, é por isso que eu estou trazendo essa temática, né? Mas o título do texto eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa em torno de a função, as funções possíveis que esse sociólogo viu na pesquisa que ele fez na sociedade norte-americana para a pobreza, porque havia uma grande discussão, não necessariamente no meio acadêmico, de que o pobre não serve para nada, né? Inclusive, nós constatamos isso em loco, fazendo teatro de rua, aqui no Rio de Janeiro, na experiência que nos levou até o Festival da Espanha, né? Nós trabalhávamos direto com as pessoas na rua, de uma era de uma horizontalidade completa. Então, as pessoas que estavam em volta paravam para ver e iam embora a hora que queriam. Era gente que estava passando por trabalho, engravatado, vendedor de pipoca, todo tipo de gente. Então, duas coisas chamaram a atenção uma vez em que foi colocada essa questão na rua, assim. Para que serve o pobre? Só o pobre serve para alguma coisa? Né? E dentre tantas, nós destacamos duas respostas para a nossa análise. Uma pessoa imediatamente considerou que pobre não serve para nada. Para que serve? O que a gente serve? Disse uma pessoa supostamente pobre. Pobre não serve para nada. Né? Já o Herbert Gans enunciou lá, entre tantas outras funções da pobreza, essa eu lembro muito bem, que os pobres serviriam, por exemplo, para executar serviços sujos e mal pagos. Então, se pobre não serve para nada, isso foi contestado lá na rua por uma outra pessoa muito simples, uma senhora que eu lembro bem, como se fosse hoje, que chegou assim e falou assim: olha, moço, para que serve o pobre? Eu não sei dizer não. Agora, eu sou uma pessoa pobre e eu percebo que deve servir para alguma coisa. Aí nós perguntamos, e por que você pensa assim? Porque se não servisse para nada, não teria tanto pobre no mundo.
E essa história que eu queria trazer para ilustrar esse debate que está sendo feito aqui, né, a respeito, não é uma observação técnica, mas é uma observação feita por uma pessoa bastante simples. Eu acho que até se encaixa numa questão que surgiu aí, que colocou, de um lado, a visão popular e, de outro lado, uma visão técnica a respeito, né, da construção de evidências para as políticas que são implementadas, políticas públicas, particularmente, né? Obrigado. Obrigado, Roberto. Próxima inscrita aqui é a Leila, e aí eu já fecho mais um bloco. Olá, eu sou a Leila, da Saúde Coletiva da Unicamp, e tem uma pergunta bem direta, mas elas são um pouco amplas demais, assim. Cortou sua voz, Leila. Eu de ter umas Leila, referências iniciais. Desculpa, você estava falando e cortou. Dando problema? Você estava falando e cortou. Agora está normal. Agora sim, se puder repetir, por favor. Ah, não, eu repito. Sim, agradecer pela iniciativa, é muito instigante o tema. E assim, a pergunta ela é bem direta, mas ela é um tanto quanto vasta. Então, mas para saber, eu queria saber, né, a respeito dessa interface, dessa relação entre evidência e política, ou da política como estruturante, né, da produção de evidências, interface desse tema com a saúde coletiva, que, apesar de ser um pouco óbvio no artigo que a gente... Mas, assim, porque isso dentro do debate de planejamento, gestão e políticas públicas mesmo, né? Quando se debate como se produzem as evidências para a gente... Nem que seja assim, o debate sobre universalidade e equidade no SUS, como tem isso daí, né? E também, já para finalizar a curiosidade, se tem também alguma interface que o professor conheça nos debates a respeito de automação da justiça e de preconceitos nos algoritmos de inteligência artificial. Se já tem gente estudando isso que você conheça, né? E como são esses estudos. Obrigada. Obrigado, Leila. Bom, com isso a gente fecha mais um bloco. Professor. Tá bom. Eu vou focar mais nas questões mais direcionadas à epistemologia, etc., que tem mais relação com o que eu estou falando. Deixa eu começar fazendo um comentáriozinho sobre linha de pobreza. No começo da década de 2000, existia uma discussão, existia uma comissão, na verdade, chama Comissão Nacional de Pobreza, eu era parte dela, para criar uma linha de pobreza oficial para o Brasil. A decisão da comissão foi não criar uma linha de pobreza oficial para o Brasil, porque, no fundo, uma decisão de política não podia ser tomada do ponto de vista puramente técnico, né? Uma linha de pobreza deve ser uma linha intrinsecamente política. Então, a nossa comissão, o IBGE, etc., nós decidimos que não íamos criar essa linha, e, de fato, foram usadas outras linhas aí depois. Mas uma coisa que chamava atenção, me chamou muito minha atenção na época, é que existem vários métodos para se calcular uma linha de pobreza. Existe um método que relaciona a despesa com alimentos com a definição do que é indigência ou pobreza, e depois você multiplica isso e tem uma linha de pobreza. Eu me lembro claramente que, usando a linha de pobreza, método muito bem elaborado aí, quem adotava isso para o Brasil e adaptou e melhorou bastante isso para o Brasil, era a professora Sônia Rocha. Eu me lembro que a Sônia tinha o mesmo método com pequenas variações que a gente não tinha como justificar muito bem do ponto de vista político, ou seja, não tinha muito fundamento para fazer a escolha A ou a escolha B, mas o fato é que a escolha A levava uma linha de pobreza 30% mais alta do que a escolha B. E a gente não sabia, não tinha muitos argumentos razoáveis para escolher entre um e outro. Então, não só você tem uma variação imensa no método por escolhas que no limite são bastante arbitrárias e podem levar a conclusões bastante distintas do que são pessoas pobres e, consequentemente, quem vai ser ou não vai ser objeto de atenção de um programa de assistência, por exemplo. Não só isso acontece, como ficou claro que o próprio método também fazia escolhas que não estavam 100% claras. Por que, por exemplo, se mede renda per capita e não uma renda per capita ponderada?
onde, por exemplo, crianças pesam menos porque elas consomem menos, né? O que acontece quando você define uma renda per capita, por exemplo? Está assumindo que a renda é igualmente distribuída dentro de uma família. Será que não tem que arrumar outra? Então, tinha uma série de decisões importantes para serem tomadas que são bem sofisticadas, exigem teorias de justiça bastante sofisticadas para serem tomadas, mas o que está por trás, no fundo, é que uma decisão aparentemente técnica e neutra, como definir pobreza, ela é carregada politicamente. E aí, eu trabalhei nessa mesma época na definição de uma linha de riqueza. E o que acontece na linha de riqueza? Na linha de riqueza, ela tem seus critérios, tem algumas operações que você faz lá, quase que uma aritmética, mas no fundo ela depende do julgamento inicial de valor, para ser justificada e para ser processada. Depende, por exemplo, da definição a minha linha de riqueza depende da definição de pobreza. E também depende da forma da distribuição de renda. Mas eu estou dizendo isso porque por trás disso, o que tem? Por trás disso tem escolhas que são teorias de justiça, são escolhas de valor, são julgamentos importantes. Eles estão na própria criação da evidência, ou seja, a quantidade de pobres numa sociedade é resultado imediato dessas decisões. A quantidade de ricos numa sociedade vai ser resultado imediato dessas decisões. Dito isso, tem neutralidade em relação a algumas coisas, mantido o mesmo método, se as coisas estão variando ou não, é claro que é neutro, entendeu? Tem coisas que estão... o fato de alguma coisa ter política por trás não significa que qualquer coisa pode, não significa niilismo metodológico, não significa que tudo pode. Significa outra coisa, é diferente. Não é porque de novo, não é porque o ar está contaminado que você vai parar de respirar. São coisas diferentes. Tem um hiato aí de julgamento razoável e por trás disso, talvez tenha uma ideia maior ainda, que é a ideia de que no passado havia uma insistência muito grande de você criar uma teoria de justiça perfeita. Né? A teoria de justiça perfeita, que é o utilitarismo, por exemplo, tinha uma ambição de ser uma teoria de justiça perfeita, ela resolveria todos os problemas. Isso começa a cair bastante para vocês que estudam filosofia. Por exemplo, a teoria de justiça de Rawls não tem mais a pretensão de ser uma teoria de justiça completa, completa e perfeita. Ela não quer resolver todas as situações em todos os casos. Ela não quer resolver o caso do cara que está no leito de hospital. Ela não foi desenhada para isso. Ela é desenhada para construção quase que direito constitucional, para desenhar a estrutura geral da sociedade, etc. Por trás disso também tem a ideia um pouco de que você não precisa de uma teoria única e perfeita para tomar decisões de política em todos os níveis, né? Tem coisas que são mais... Eu só quero fazer um comentário sobre essa coisa do algoritmo, porque já é a segunda vez que me perguntam isso. Eu obviamente não sou especialista em computação, mas o que um algoritmo faz? Um algoritmo, ele aprende, um algoritmo de inteligência artificial, ele aprende com algum input de aprendizado, geralmente é um ser humano que ensina para ele, ou seja, ele replica, tipicamente, né? Tem situações diferentes, mas com muita frequência um algoritmo, ele replica decisões que são tomadas por um humano, ele aprende a replicar as decisões que são tomadas por um humano. Se esse humano tem preconceitos raciais, por exemplo, ele começa a tender a replicar isso também. Isso é uma característica do processo de aprendizado. Também tem características que têm a ver com o processo do próprio algoritmo. O algoritmo é desenhado de tal maneira que ele responderá melhor para algumas coisas e pior para as outras, e essa resposta melhor pode implicar algum tipo de discriminação, por exemplo. Aí é melhor não entrar demais nisso, porque eu não entendo profundamente como é que funciona a inteligência artificial, mas fundamentalmente o que está por trás, em outro nível de discussão, um modelo ele vai responder ao que está na entrada. Tá? Ele vai responder à entrada. Então, eu vou dar uma analogia com distribuição de renda. Se você pega uma PNAD que não capta adequadamente rendimentos de capital, ela vai te responder que as causas da desigualdade são, essencialmente, causas que têm origem no mercado de trabalho. Porque é isso que ela está captando. Tá? Por outro lado, um modelo que responde na média, vai dizer o bom para o crescimento de uma sociedade é esse. Ele está respondendo para a média geralmente na distribuição de renda está entre 2/3 e 1/4 da população, vamos dizer que no Brasil esteja em 75%. Quando você dizer isso que é bom para o crescimento, no fundo você está dizendo que isso aqui é bom para o crescimento de quem está em torno de 75%, não necessariamente é bom para o crescimento de quem está lá na base. São coisas diferentes. O que pode ser bom para o crescimento do país no agregado, que é basicamente, como a renda é muito concentrada, o que é bom para o crescimento dos 10% mais ricos, pode ser péssimo para o crescimento dos 30% mais pobres. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso, por exemplo, nas respostas à recessão. O que aconteceu na última resposta à recessão? A última resposta à recessão ela aumentou a desigualdade. Por quê? Porque os mecanismos que estavam permitindo a recuperação econômica, eles estavam favorecendo os grupos mais na metade superior da distribuição de renda, não estavam favorecendo os grupos inferiores da distribuição de renda.
Então, na média, a economia estava voltando a crescer, na prática, o que estava acontecendo é que tinha um grupo gigantesco lá na base que estava ficando para trás. Como a gente usa a média para construir a evidência do que é crescimento, desempenho da economia, né? Aí acaba que, politicamente, essa definição tem suas próprias implicações políticas. Só para lembrar o seguinte, a média é uma operação aritmética. A média não é enviesada, no sentido de juízos. A média não tem juízo de valor. É assumir que a média representa uma população, aí sim tem juízo. Ou seja, o uso dela é que é uma decisão de natureza política. A média em si é uma operação matemática. Bom, dando prosseguimento, eu queria fazer uma pergunta também. Assim, até pelo fato de você ter entrado nessa discussão sobre linha de pobreza, porque até se o texto sua fala estão mais concentrados nos problemas relacionados à agregação, né, do que dos problemas relacionados à identificação. Mas essa questão de definição de uma linha de pobreza, assim, uma coisa que eu sempre fico pensando é que ela sempre vai envolver algum grau de arbitrariedade, no sentido de que aquelas pessoas que vão estar imediatamente abaixo da linha de pobreza são muito parecidas com as pessoas que estão imediatamente acima. E, por exemplo, você pode pensar que, do ponto de vista de vulnerabilidade, por exemplo, as pessoas são muito parecidas, elas podem, elas estão muito mais suscetíveis a cair muito abaixo da linha da pobreza a qualquer momento, né, digamos assim. E como essa medida em particular serve a uma série de programas, etc., acaba podendo criar digamos assim, uma certa arbitrariedade que poderia levar a um tipo de injustiça. E outra coisa que eu pensei foi, por exemplo, que esse tipo de coisa também não aparece só no debate de pobreza, apareceu, por exemplo, na vacinação. No momento que você estabeleceu uma linha de 60 anos, por exemplo, você pode pensar que as pessoas que têm 58, 59 anos são muito parecidas com as pessoas que têm 60, 61, mas as pessoas de 60, 61 não foram vacinadas primeiro. E depois foi para uma coisa de comorbidade, pessoas mais jovens, mas não é claro até que ponto uma pessoa que tem 58, 59 anos, enfim, teria, digamos assim, estaria abaixo no ranking do que uma pessoa muito jovem com determinada comorbidade. E aí, a ideia assim, até pelo fato de você ter citado algumas teorias de justiça, como a do Rawls, por exemplo, que busca uma certa transcendentalidade em definição de justiça, em contraposição com a do Sen, por exemplo, que é uma ideia mais de reconhecimento das circunstâncias das injustiças para aí você definir políticas, né? E aí a minha dúvida é um pouco essa, assim, será que uma certa arbitrariedade na definição de uma linha leva a algum determinado tipo de injustiça em particular? E se tem alguma forma da gente mitigar isso, né, de alguma forma? Eu queria começar separando o que significa arbitrariedade. Eu acho que o termo arbitrariedade ele não é adequado. Eu entendi o que você falou perfeitamente, está claro para mim. Eu só acho que esse termo arbitrariedade ele não está, ele na verdade é adequado. No fundo, o que significa uma coisa arbitrária, né? É uma coisa sem fundamento. Foi arbitrada, decidida. Se você interpretar como coisa sem fundamento, a resposta é não. Se você interpretar arbitrado no sentido de que ele é resultado de uma decisão, de um critério qualquer, etc., esse critério é razoável, aí é outra história. Mas o problema que você está me levantando, na verdade, não é um problema de arbitrariedade ou não arbitrariedade, ou de, enfim, definição. O problema que você está, na verdade, levantando é um problema de classificação versus distribuição contínua, né? Quando você classifica uma pessoa, por exemplo, gênero, tá? Sexo é uma arbitrariedade. A distribuição, na verdade, é contínua. Você tem posições, não só do ponto de vista cultural, do ponto de vista biológico, inclusive. Tem posições que vão de um lado até outro, passando pelo meio do caminho em várias categorias possíveis, né? A gente define isso. Espécie. O que separa um lobo de um cão? Tá? Tem um conteúdo. No ano passado, a espécie era quando dois animais não conseguiam se reproduzir. Mas e aí, como é que acontece com lobos e coiotes e cães que se reproduzem e têm carga genética misturada? Aliás, nós temos carga genética de neandertais, que teoricamente são espécies completamente distintas. Então, o que significa espécie? São espécies que não se reproduzem e não conseguem se sustentar estavelmente ao longo do tempo. Mas os mistos de coiote e lobo são altamente estáveis. Na verdade, eles estão dominando o norte dos Estados Unidos. Então, o que significa essa definição? Essas definições que, no fundo, a gente está fazendo é o problema de classificação versus utilização de contínuo. Utilização de classes, que é o caso de pobreza, versus utilização de contínuos, onde você não usa a pobreza. A utilização de classes, ela é uma escolha política. Quando você define que os ricos são 20% da sua população, que pega gente de renda relativamente baixa em termos absolutos, se você comparar para valores aí dominantes,
se você usa isso, você chega a um tipo de conclusão sobre políticas. Você está misturando todo mundo dos 20% mais ricos de uma maneira. Se você pega os 0,2% mais ricos, você tem uma situação completamente distinta em níveis absolutos de renda. Quem que é rico de verdade? O ponto que quando você trata todos os 20% da mesma maneira, você está usando o problema da classe, você não está usando o problema do contínuo. Você está abordando do ponto de vista da classe, não está abordando do ponto de vista do contínuo. Ao passo que, se você abordar do ponto de vista de contínuo, você vai ver que tem muita heterogeneidade dentro dos ricos, como tem muita heterogeneidade, por exemplo, dentro dos pobres. O que é verdade é que existe muito mais desigualdade dentro dos 20% mais ricos do que existe, por exemplo, entre os 40% mais pobres. A diferença do 20% mais rico para o 40%, né, do ponto 20 que separa o 20% mais pobre para o ponto que separa o 40% mais pobre, é pequena comparado com a diferença que separa o 20% do 1% mais rico. Tá? Tem muito mais desigualdade dentro dos 20% mais ricos do que nos pobres. Você pode usar assim, então, não quero... Por que eu tenho que ter classes simétricas? Por que você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60% da população? Ou então 20, 40, 60, 80, 100? Por que isso? Por que elas têm que ser simétricas? Qual é a política por trás disso? Quando eu estou dizendo, olha, por trás dessas escolhas tem políticas, tem que explicitar quais são as razões políticas para isso. Porque suas conclusões são: essa política favorece rico ou essa política favorece pobre. Então tem que tirar dinheiro dos 20% mais ricos, da mesma maneira, tem que tirar dinheiro do 19% mais rico, da mesma maneira que tem que tirar dinheiro do 1% mais rico. Você pode chegar a essa conclusão quando usa classes. Então a pergunta é: o que está por trás disso? Está por trás disso um juízo de valor. Para mim, está nos 20%, é tudo a mesma coisa. Parte desse problema é resolvido quando você usa o contínuo, não as classes. Não, exatamente isso. Eu usei o termo arbitrariedade talvez por um vício de pessoa que pensou em regressão descontínua e fala das pessoas estarem arbitrariamente de um lado ou de outro da linha, mas de fato é exatamente essa ideia que eu tinha pensado nisso. A Leila se inscreveu de novo, depois nós temos o Rafael vai fazer uma pergunta e temos o outro, mais um Rafael para mais uma pergunta, então temos mais um bloco de 3 perguntas. Então, vou tirar aqui o mudo da Leila primeiro. Olá, assim, na linha das perguntas epistemológicas, eu achei muito interessante a comparação exatamente entre as mesmas medidas. E por exemplo, isso, dos 20% mais ricos, ou o outro exemplo que o professor deu, né, quando a gente considera empregador uma pessoa que emprega uma pessoa ou quem emprega 100. As duas medidas são perfeitamente objetivas, elas estão bem definidas, a gente consegue, inclusive, né, perceber de uma maneira objetiva elas, né? Elas podem até ter propósitos diferentes, mas elas criam categorias completamente diferentes que informam. E esse debate me remeteu muito, que a gente está falando de economia, né, aqui, que tem essa questão de se colocar como uma ciência exata, embora tenha muita filosofia e sociologia. Mas isso me remete muito aos debates da mecânica quântica, onde, quando eles chegaram que o tipo de experimento físico ele levava a mostrar características diferentes da matéria, e isso era totalmente científico, né? Os experimentos que mostravam a natureza ondulatória ou de partícula, eles são reprodutíveis, né? Eles são objetivos, os físicos iam reproduzindo o mundo inteiro, era uma propriedade da matéria, mas para a qual a gente não conseguia... A gente tinha dificuldade de capturar aquilo como uma realidade ontológica consensual, né? Eu acho que isso é muito importante, porque, vejam, a estratégia da extrema-direita, e não só da extrema-direita, gente, todos os lobbies, o lobby climático, o lobby do tabaco, o lobby do petróleo, contra os cientistas que falam da mudança climática e tudo mais, sempre investiram na produção de dissenso. O professor colocou essa relação que a gente tem... É fácil para a gente entender o consensual, né? Mas, assim, a gente perde a segurança ontológica, digamos, quando existe uma polêmica na produção da medida.
E, nesse caso, a gente tem exemplos ótimos na economia, porque elas têm impacto moral. Por isso que eu lembrei dos algoritmos. A gente nem precisaria entrar tanto na inteligência artificial, mas é o problema dos trilhos ali e da chave, né? Aquele probleminha utilitarista, que embora seja bobo, ele reflete muito essa questão da gente entregar na mão de uma máquina, né, que toma uma decisão sobre um carro, por exemplo, que vai atropelar alguém, ou até um avião, né, que tem que, às vezes, desviar de uma cidade, sacrificar 200 passageiros em vez de cair em cima de um bairro. A gente tem esses dilemas, né? A gente entrega essas decisões nas mãos de seres humanos, mas a gente tem problema de pôr num sistema. Mas isso já acontece o tempo inteiro, né? O governo, um sistema de leis, por exemplo, uma política pública, ela é um algoritmo que vai se reproduzindo, né, ao longo da estrutura do Estado e atinge milhões de pessoas. Bom, enfim, eu estou muito empolgada com esses questionamentos, queria ouvir o que o professor coloca. Eu estou agora com dificuldade de colocar como pergunta. Deixa eu falar duas coisas. Eu não vou ser tão, talvez, sofisticado que nem você foi, mas eu vou falar uma coisa que na verdade, qualquer pesquisador dessa área vai te responder, eu tendo a imaginar, concordando em boa medida comigo, dizendo, cara, o Marcelo falou não tem nada de novo, mas eu acho que ajuda a entender melhor esse processo. As meninas têm habilidades de linguagem no desempenho em notas padronizadas sistematicamente superior dos meninos. Os meninos, até certa idade, têm sistematicamente notas maiores em matemática. Tá legal? Você quer saber se um sistema educacional é bom? Aí você vai medir nota. Aí você vai medir qual nota? Você vai medir a nota de matemática para saber se o sistema é bom? Você vai encontrar um tipo de desenho ideal para o sistema educacional. Você vai medir a nota de linguagem? Você vai encontrar outro desenho de sistema ótimo, o desenho ótimo de sistema educacional diferente. Você vai medir uma média das duas coisas, você está encontrando... Por que uma média? Né? Por que uma média não ponderada do tipo 10 vezes matemática, uma vez linguagem, ou 10 vezes linguagem, uma vez matemática? Qual é a justificativa para ser a média pura? Simples. Né? É igual a importância da sociedade, é a mesma coisa? Tá? Então, só esse tipo de decisão de como é que a gente mede o desempenho das crianças, ela tem implicações políticas imediatas. Ela tem, inclusive, implicações para você desenhar um sistema que tem viés de gênero, numa direção ou na outra. Tá? E a gente está medindo matemáticas e linguagem, mas a educação vai, por exemplo, muito além disso. E se a gente quisesse medir, por exemplo, construção de habilidades sociais? Que a gente não consegue medir muito bem, eu entendo perfeitamente que é difícil fazer isso, mas a gente não consegue medir habilidades sociais muito bem com teste padronizado. Mas ninguém discute que uma coisa importante que uma escola faz é desenvolver as pessoas para habilidades sociais, como é que elas lidam com conflitos, como é que elas lidam com hierarquia, respondem a horário, respondem a disciplina. Né? A escola também, isso é muito importante na escola, um tempo de gigante da educação é gasto nisso. E tanto é gasto nisso que você não só recebe isso na escola, de sala de aula, sistema escolar, como você recebe isso em casa. Tá? E a gente não mede esse tipo de coisa. Então, às vezes, a gente chega, ao construir a evidência do que significa educação, como, por exemplo, uma média de um teste padronizado, ou só a nota em matemática, ou só a nota em português, a gente está automaticamente redefinindo como uma política pode ou deve ser desenhada. Isso é inevitável, insisto, isso é inevitável. Então, como isso é inevitável, que a gente tem que ter bastante clareza do que está fazendo. Clareza, por exemplo, que essa política pode estar gerando desigualdade de gênero, numa direção ou na outra. A política ideal, do sistema ideal, tá? Situação hipotética, né? Na verdade, existe uma correlação razoável entre essas duas notas, não é muito alta, não, mas, quer dizer, é muito alta, mas não é total, mas eu só quero dar um exemplo. E se você quiser tornar as coisas mais técnicas, o Sérgio Firpo fez um método super bacana, tá? Ele é um dos grandes desenvolvedores de um método super bacana, mas basicamente é o seguinte: se você faz uma regressão, que é um método típico de tentar calcular efeitos de uma causa sobre um determinado efeito, perdão, calcular como é que uma causa se propaga na forma de um efeito, sei lá como é que eu determino isso, enfim, de estimar como é que isso acontece. Se você estima ao redor da média, que é uma regressão típica, né, uma regressão linear típica, em torno de uma média, você obtém um resultado. Se você estima em torno da mediana, o resultado pode ser diferente. Não necessariamente completamente diferente, mas pode ser diferente. Pode ser bastante diferente. Tá? Hipoteticamente, pode ser bem diferente. Então, o que eu estou dizendo é que, na própria escolha de uma coisa como
desenho de modelo, a estrutura do seu modelo, a forma estrutural do seu modelo, pode levar a conclusões completamente distintas. Aí a pergunta é, qual é a melhor forma estrutural? Talvez a gente não tenha resposta de natureza política para isso. A gente tem que entender, por exemplo, quais são as implicações políticas de um modelo regredido em torno da média versus as implicações políticas de um modelo regredido em torno da mediana, para talvez a gente tomar nossas decisões sobre qual é o modelo que melhor representa o que a gente quer fazer. O que eu estou dizendo é que toda hora está entrando política. Mas isso é contaminar o processo científico com política. Bom, na verdade é o seguinte, e deve escolher entre a média e a mediana como? No chute? Que é a maneira de, ou então tirar a média da média com a mediana? Uma média o quê? Harmônica, geométrica, ou das várias médias medianas? Entendeu? A coisa pode ser levada... Você não, no fundo, o que alguém está me dizendo, falou dos modelos, você não pode deixar... Você pode até fazer isso do ponto de vista operacional, porque você não tem capacidade técnica para fazer de outra maneira. Tá? Mas, filosoficamente falando, não resolve o problema deixar a estatística definir alguma coisa no seu lugar. Maravilha. Já estamos chegando perto de 4h30, de repente a gente faz mais um bloco, professor? Claro. Tá. Bom, o Rafael está inscrito aqui, vou... Já, eu tenho o poder de... Você tem o poder, não preciso disso. Não, a pergunta que eu ia fazer, acho que continua o finalzinho da fala do professor, que era justamente algo que pudesse ser um pouco mais positivo, né? Porque daí você está colocando que a gente deveria deixar mais explícito, né, a decisão, o modelo político, digamos assim, né, do indicador ou algo do tipo assim, mas do ponto de vista prático, né, como é que você acredita que a gente poderia resolver isso na esfera pública? Por isso que eu tinha trazido lá no começo aquela discussão sobre razão pública, que tem, acho que eu estava pensando muito na ideia de justiça do 100, né, que ele fala, ele dá um valor muito grande para a razão pública, para o debate público, para decidir o que, identificar as injustiças. Então, eu fico pensando do ponto de vista prático, se a gente levaria esse debate para a esfera pública, o indicador vai ficar explícito ali que ele está levando em consideração um determinado juízo de valor, mas como a gente vai sair dessa identificação para uma solução, digamos assim, né? Não sei se ficou muito claro. Olha, o que você está me perguntando é, na verdade, um problema de uma magnitude gigantesca, e para o qual provavelmente você não tem uma solução prática clara, que é como essa incorporação deve ser feita nas múltiplas áreas da ação humana, que no fundo é ação política. E a resposta é, no fundo, você está querendo, no limite, uma mega teoria de justiça completa, que é o que precisaria ter para resolver esse problema. Isso talvez seja resolvido do ponto de vista pragmático com soluções parciais, né? Como é que você faz isso? Por exemplo, vou dar exemplo de desigualdade. Pobreza, primeiro. Eu falei, tem diferentes maneiras de medir pobreza, etc. Na verdade, essas diferentes maneiras foram reunidas numa família que tem um parâmetro, um componente da equação que define, no fundo, define sua teoria de justiça em relação à pobreza, define de como você deve ponderar a distância que as pessoas têm em relação ao de pobreza, que é o ato de pobreza. A maneira como você pondera esse ato, a quanto você leva esse ato, define a maneira como você define pobreza. Se você não se importa com o hiato, você eleva ele a 0, todo mundo vai valer 1, né? Todo mundo elevado a 0 vai ser 1, então todo mundo vai valer 1. Então você, no fundo, está dizendo o seguinte, olha, não importa muito hiato. Então você explicita dentro da fórmula, por exemplo, da medida de pobreza, o seu parâmetro, né, o seu componente, sua pecinha, que reflete a teoria de justiça que determina quanta aversão à pobreza, à severidade da pobreza você tem, né? E aí você pode dizer, não, eu quero elevar isso a 1000 e não a 2. Porque eu acho que uma pessoa extremamente pobre, que é no caso do Rawlsiano, eu quero levar quase que a infinito, né? Essa aqui é a nossa participante estagiária. A mesma coisa acontece com as medidas de desigualdade. Na verdade, esse artigo que eu falei lá no começo, que o Atkinson desenhou, ele é um artigo no qual ele reúne diferentes medidas de desigualdade numa família só, que depois foi melhorado um pouquinho, foi reunido numa família maior ainda, chamada família
das medidas de entropia que são generalizadas. Ele generalizou a família das medidas de entropia, no qual você tem também um parâmetro que diz o seu grau de aversão à desigualdade. Então, se você quer uma política que você não se preocupa com a desigualdade, você coloca esse parâmetro como zero, você vai medir a média, por exemplo. A média, ela não tem aversão alguma à desigualdade. Né? Se o PIB está crescendo na média, ele não está nem aí se a desigualdade do país está crescendo ou diminuindo. O que importa é a média está variando. Não tem nenhuma resposta, nenhuma relação entre a média e o nível e a forma da distribuição. Por outro lado, você pode descontar a desigualdade do seu crescimento, que são as medidas. O CEM tem uma medida também famosa nisso, a gente tem outras também que fazem a mesma coisa. Dado que você tem, por exemplo, um determinado coeficiente de Gini, você multiplica o PIB pela uma diferença desse coeficiente. Faz uma operação matemática, desconta a desigualdade do seu crescimento. E aí vai dizer o seguinte, olha, crescer, mas crescer aumentando a desigualdade, na verdade, não é tão bom quanto crescer sem aumentar a desigualdade. Então, tem maneira de você fazer isso onde você vai fazer isso explicitamente. Isso é do ponto de vista bastante abstrato, né, do ponto de vista do trabalho dos pesquisadores. Eu acho que tem coisas mais específicas, que é subdivisão em grupos, do tipo, a pergunta é sempre o que acontece com os mais pobres, o que acontece com os mais... Ou seja, no fundo, por exemplo, é incorporar que toda política tem que ter desigualdade dentro dela. Quero fazer uma reforma da Previdência. Quero saber qual é o impacto entre os pobres, qual é o impacto para os ricos, qual é o impacto para as mulheres, qual é o impacto para os homens. Né? Ou seja, você tratar tudo como desigualdade. Eu quero mudar a política cambial do Brasil. A política cambial do Brasil é boa ou ruim para o Brasil? Aí a pergunta depende. Quem que é Brasil? São os pobres do Brasil ou são os ricos do Brasil? A política cambial pode ser extremamente boa para um grupo da população, industriais, e péssima para outro grupo da população, consumidores, e vice-versa. Pode ser boa para consumidores e ruins para exportadores, sei lá, pode ser, tem um monte de coisa. Eu não entendo nada de política monetária, então é melhor não arriscar demais. Mas dá para ver que claramente ela pode levar a grupos diferentes. Aí ela é boa para quem? Ela é boa na média? Por que a média? Talvez a gente tenha que começar a perguntar quais são os efeitos distributivos o tempo inteiro. Às vezes distributivos do ponto de vista da renda, às vezes distributivos entre grupos, entre homens e mulheres, e brancos e negros, e assim sucessivamente. Né? A política de segurança, ela é boa para reduzir o crime? Ela é boa para reduzir o crime. Qual é o custo dela? Aumentar a mortalidade? Mortalidade de quem? De brancos, de negros, de ricos? Ou de pobres? Ou então de brancos pobres, ricos, entendeu? Ricos negros e por aí. Você pode quebrar isso. Ter isso em mente é muito importante para tomar essas decisões. Fica mais claro, aí você pode decidir com mais clareza o que é melhor ou pior. Porque o que a gente não deve é simplesmente aceitar que uma medida qualquer determina que algo é melhor e, portanto, esse algo é melhor. A pergunta sempre é melhor. A pergunta mais importante em economia não é quanto custa. A pergunta mais importante em economia é quem ganha e quem perde. É isso que a gente tem que fazer para quem é economista. É trazer quem ganha e quem perde para dentro da análise. Muito bom, muito bom. Pleno acordo. Professor, eu vou só te perguntar em relação à sua disponibilidade mesmo. Nós temos mais 3 pessoas inscritas. Posso dar sequência? Pode sim. Tá bom. Então, o próximo aqui é o Rafael de Acipreste. Vou colocar aqui para ele fazer a pergunta. Bom, boa tarde. Professor, assim, como sempre, suas palestras, aulas, etc., são muito interessantes e colocam a gente com várias dúvidas. Uma questão que me surgiu com a sua fala, para mim está evidente essa questão de você construir evidências baseadas em política. Agora, pela sua experiência, o que ocorre quando a limitação dos dados controla a política para você encontrar as evidências? E aí eu tenho 2 exemplos na cabeça que talvez ajudem a clarificar minha pergunta. Por exemplo, você vai avaliar... É difícil você avaliar quanto vale um meio ambiente protegido. E se você não tem nenhum tipo de informação para lidar com isso, como é que você pode politicamente escolher uma evidência até então inexistente? Outro exemplo... Não pode, né? A resposta é não pode. Não. Do ponto de vista científico, você não tem como observar, não tem observação, não tem ciência. Porque eu fico pensando e outro exemplo seria os seus trabalhos sobre desigualdade, quando você só tinha dados da PNAD, você tinha uma limitação evidente, inclusive de... vamos colocar assim, variações políticas para construir as evidências. Quando você tem acesso aos dados do imposto de renda, você muda, você amplia ou pelo menos desloca essa variação política. E aí o impacto disso quando há evidências que você, pesquisador ou pesquisadora individual, não consegue produzir, ou numa universidade, etc. Mas você tem um instituto como o IBGE, que está definindo quais são os dados que vão ser produzidos ou não.
como é que é essa relação da política para produzir os dados não produzidos, né? Enfim, era isso. Obrigado. A pergunta é se isso tem solução, né? A resposta é não, isso não tem solução. Tem muita gente fazendo muita força para manter essas coisas resolvidas e não é tão fácil assim. Então a resposta é não, as pessoas não estão. Isso não está acontecendo por decisão. Às vezes, não, olha só, a política está dentro da ciência, mesmo que os cientistas não queiram. Esse aqui é o meu argumento aqui dentro, com a história da definição das medidas. Às vezes eles podem tentar, inclusive, evitar, que é a questão da contaminação, que é diferente da composição intrínseca, né? No caso da medida de pobreza, a composição intrínseca da medida de pobreza é dada por política. Contaminação é quando houve alguém torceu os dados, alguma coisa desse tipo. Isso aí, claro, que tem que ser evitado. Mas o que eu estou dizendo primeiro, é muito difícil fazer isso, então assim, você não pode esperar a perfeição nesse sistema. E, portanto, você deve lidar com o sistema sempre como ele sendo imperfeito. Sempre como as decisões estão sendo tomadas sob um regime de imperfeição, em alguma medida. No fundo, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou quebrando o absolutismo da verdade, é isso, tá? Do ponto de vista da discussão filosófica, já que aqui é um grupo de filosofia, o absolutismo da verdade que está em jogo aqui. E eu estou descendo o nível para a verdade pragmática. Dado o nosso conhecimento, essa é a melhor decisão possível. Tá? Nós devemos tentar melhorar o nosso conhecimento? Óbvio que sim. Porque talvez valha a pena tomar uma decisão, a gente vai ser capaz de tomar decisões melhores quando a gente começar a conhecer melhor. Tá? Dito isso, porque o nosso conhecimento é imperfeito, a gente vai parar de decidir? A resposta é não. A gente vai decidir sob imperfeição, mas sabendo que a gente está decidindo sob imperfeição. Tá? E, inclusive, a gente vai comparar, tem muita controvérsia em ciência, às vezes a gente vai comparar essas coisas e vai dizer, olha, essa controvérsia não pode ser assentada simplesmente por causa das imperfeições que estão implícitas aí na construção dessas evidências dos dois lados. Até porque, às vezes, não tem solução para o problema, tecnicamente é insolúvel. Coisas que a gente resolve com o DNA hoje, a gente não resolvia na discussão na década de 40, 50, não me lembro se é exatamente a data, sobre o papel do fumo, né? O fumo, ele pode estar sendo induzido porque as pessoas têm maior propensão a fumar o câncer é mais comum entre fumantes. Isso pode ser dado pelo fato de que as pessoas têm um determinado gene que leva a câncer, também esse mesmo gene leva a consumo de cigarro. Só que isso é uma discussão que não podia ser levada na década de 50 tão facilmente assim. Tinha métodos indiretos, mas não era tão fácil de ser levada porque você não tinha tecnologia genética que você tem hoje. Hoje em dia você resolve esse problema de outra maneira. Tá? Então, às vezes, o nosso estado de avanço científico também é um limitante importante nesse processo todo. Maravilha. Próxima inscrita aqui é a Andréia Lopes. Pode fazer a sua pergunta. Professor, eu gostaria de saber que a melhor alternativa para combater a pobreza seria combinar uma política tributária progressiva e políticas de teste de renda. Tá. Vamos fazer um bloquinho? Tá. A próxima inscrita aqui é a Elida Graziani. Eu vou pedir para ela fazer a pergunta. Bom, boa tarde. Realmente muito oportuno o debate, agradeço a organização. E, Marcelo, enquanto você dizia a respeito do caráter pragmático da verdade, né, e a noção de justiça, de juízo de valor, eu sou da área do direito, né, e o debate sobre motivação, sobre exigir motivação, a evidenciação das escolhas, que fique mais claro os fundamentos de fato de direito. O problema é que, na sequência, você vai ter que deliberar a respeito de quem decide e, na sequência, quem julga, quem controla. O problema de postergar, em alguma medida, quando você vai falar do ponto de vista científico e vai devolver para a política a construção dos valores, as referências, quando há uma decisão e depois vai haver quem controla, a premissa do controle ela tem que ser relativamente impessoal, porque senão, infelizmente, acaba que não se realiza justiça. Esse é o grande impasse hoje, inclusive em relação à estrutura do judiciário. É um voluntarismo individual, de cada instância decide como bem entende, e a população não tem segurança. E aí a última questão que eu trago, segurança inclusive em relação aos conceitos, não estou nem falando a respeito do caso em si, a gente tem um esvaziamento da Constituição, um esvaziamento dos valores mesmo que a gente tinha pactuado antes. E a outra questão, também junto com esse raciocínio, na parte final da sua resposta para o Rafael, né, há pouco, quando você dizia que o critério sobre o principal critério da economia é quem ganha e quem perde. Eu queria te propor também a reflexão em
como a gente pode pensar quem ganha e quem perde, inclusive quando eu adio, quando eu postergo. A fila de espera do Bolsa Família é uma franca escolha de postergar, de negar o enfrentamento de um parâmetro que já é objetivo, definido em lei, inclusive. Então, a dimensão da injustiça, inclusive na dimensão temporal, o não definir ou adiar é um parâmetro que eu acho que a ciência também deveria tentar elaborar. É uma dimensão muito relevante. Em quanto tempo eu consigo enfrentar uma fila de espera no Bolsa Família? E o quão admissível é, por exemplo, adiar o censo para 2022? Obviamente é uma teoria de justiça, né? Não é epistemologia, mas a dimensão temporal para a epistemologia é tão importante quanto. É isso. Desculpa, me alonguei. Obrigado, Hélida. Próxima inscrita aqui é a Tassiana. Olá, boa tarde. Obrigada, professor. Estou adorando o debate também. Eu aproveitei para levantar a mão na sequência da fala da colega, porque a última pergunta dela, com relação à fila de espera do Bolsa Família, me lembrou da primeira aula de economia, terminando meu doutorado, e eu me lembro da primeira aula de economia, onde a gente aprende uma verdade absoluta e carrega isso por boa parte da graduação, de que economia é uma ciência de escolha, onde os recursos são limitados e as demandas infinitas, né? E aí, a partir disso, a gente já segue com esse sentido de que nunca podem ser atendidas determinadas condições, necessidades, né? Mesmo que sejam constitucionais, mesmo que sejam extremamente necessárias. E hoje, dando aula, eu me deparo com uma certa dificuldade ao observar e ler, né, daí com outro olhar, os livros que são utilizados no mainstream, são os livros mais vendidos em introdução à economia pelos autores mais ortodoxos, que já colocam parte desses pressupostos, dessas teorias como verdades absolutas, escondendo outras alternativas. Então, eu gostaria de lhe pedir algum conselho para jovens professores que estão se iniciando e tentando mostrar, sabe, algum conselho, desde que seja de referência de autores, de livros, ou até de como se posicionar nessa tentativa de mostrar justamente isso aos estudantes de economia, como que tais evidências científicas que são colocadas como verdades absolutas, na verdade, elas têm por trás e carregam junto com essas evidências decisões e escolhas políticas que são muito pautadas em conflitos de interesses, né? Como nadar contra essa corrente, tendo em vista que as associações de ensino de economia e a boa parte dos cursos de graduação, eles seguem essa linha de raciocínio. Como proceder? Teria algum conselho? Bom, obrigado, Tassiana. Professor, tem mais uma pergunta de uma integrante do grupo. De repente eu coloco mais ela e a gente fecha. Tá legal. Tá bom. Catarina, se quiser fazer a sua pergunta. Oi, pessoal. Vamos fechar agora um bloco estritamente feminino, né, para o final. A minha pergunta, ela é a respeito dessa questão conflitiva que existe nas políticas. É bom para quem? E muito em relação àquele tipo de indicador que ele, na primeira vista, ele parece ser um indicador ganha-ganha. Por exemplo, o tipo de indicador que o Banco Mundial utiliza para medir ali, monitorar o crescimento médio anual dos 40% na base da pirâmide, que é o Share Prosperity. Então, o que eu fiquei pensando, porque, enfim, o crescimento ali daquela base, ela pode acontecer e depois eles conseguem também mensurar isso em relação ao crescimento do consumo per capita daquele país.
E o que eu fiquei pensando é que isso pode acontecer, e isso é algo muito, muito positivo, mas também isso pode acontecer com níveis alarmantes de desigualdade também, porque a gente não está medindo o topo, a gente não está medindo o nível de consumo da base em relação àquele topo. Então, como o que aconteceu na China, como o que aconteceu na Índia. E eu estava pensando sobre isso, e o que a gente faz a partir disso? A gente utiliza esse indicador e a gente também olha também para a desigualdade, o quanto que diferentes indicadores eles são concorrentes ou são complementares, mais ou menos esse pensamento, assim, essa questão. O fato de você ter um indicador que a gente trata ele, né, como sendo um indicador como concorrente ou complementar, na verdade, o indicador em si ele não é, obviamente, concorrente nem complementar com ninguém, porque ele é uma operação aritmética. Mas o uso do indicador é que, no fundo, você tem pessoas concorrentes, né, ou decisões concorrentes e decisões complementares, não pessoas por trás disso, mostra que por trás tem escolhas, né? E dependendo do tipo de escolha que tiver por trás, às vezes é uma escolha puramente técnica ou não tem fundamentação clara, mas dependendo da escolha que tiver por trás, as consequências disso são diferentes e é possível que tenha, às vezes, explicitamente decisões políticas, se não, é possível que também tenha decisões políticas implícitas, mesmo que você não queira decidir politicamente, você está decidindo. Que é um pouco o argumento que a Elida levantou aqui, o fato de você negligenciar alguma coisa é o dilema do Arjuna, né? Que está no campo de batalha e ele vira para o Krishna e fala assim, poxa, mas eu não quero lutar contra os meus Kurukshetra, tinha os parentes dele do outro lado, a família dele do outro lado, e ele guiando um exército do outro. Ele fala, mas eu não quero lutar contra os meus parentes. Aí, mas se eu não lutar, ele começa a discutir a inação, o que vai acontecer da minha inação? E a resposta do Krishna para ele, olha, a inação é uma forma de ação, então você pode decidir o que você quer fazer. Não fazer nada é uma decisão também ativa. Ela tem consequências, né, importantes. Isso vale para a nossa recusa, por exemplo, às vezes, a entender que tem política por trás da nossa construção de evidências. É uma inação que reflete uma escolha, dizendo, olha, o estado das coisas como está, para mim está razoável. Portanto, eu vou me negar a discutir quais são as decisões implícitas que estão por trás desse processo, porque eu estou satisfeito com esses resultados, politicamente satisfeito. E a pergunta central é, será que a gente tem que estar achando que não decidir é uma forma de ação? Ou não? A resposta é sim. A inação é uma forma de ação também, portanto, simplesmente aceitar os indicadores, por exemplo, na forma como eles vêm, ou aceitar a medida, a representação que está sendo usada para determinada população, etc., é uma forma de aceitar outras coisas que estão decididas, às vezes, implícita ou explicitamente por terceiros. É um problema filosófico, no fundo, essa aceitação, né? Sempre é. Mesmo que você se recuse a participar, é um problema filosófico. Perfeito. Bom, não havendo mais perguntas, bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui. A gente teve um total de 150 pessoas, então um número muito bom. Tivemos várias excelentes perguntas. Queria agradecer também quem fez as perguntas, etc. Obviamente, agradecer muito a presença do professor Marcelo, foi muito engrandecedor. Acho que assim, trouxe um monte de... É aquela coisa, né? Eu geralmente avalio que uma palestra, uma apresentação, uma conversa foi boa quando ela me traz mais perguntas do que respostas. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim, tem muita coisa para a gente discutir. E acho que nas próximas sessões do grupo a gente vai talvez ter a chance de aprofundar isso um pouco mais e conversar um pouco mais sobre isso. Acho que trouxe uma contribuição muito grande. Eu quero também deixar o convite para todo mundo que tiver interesse em aprofundar essa discussão, quiser participar do grupo, né? A gente já colocou o site ali, pode se inscrever e tal, e passar a receber os e-mails, e a gente tem se reunido quinzenalmente para conversar. Bom, vou voltar a palavra para o professor Marcelo, de repente, fazer suas últimas considerações. Não, eu só tenho a agradecer, foi excelente, né? Eu acho que está todo mundo absolutamente de parabéns aqui, eu gostei muito das perguntas, me fizeram pensar bastante, eu não sei se eu respondi todas de maneira que
inteligente e adequada, mas eu pelo menos fiz força. Rafael, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, falar que eu também mandei de novo o link aqui no chat para quem quiser se inscrever na lista de e-mail do grupo. Agradecer o professor Marcelo, a presença de todo mundo. A gente bateu o recorde aqui de 1h50, é o maior, o encontro mais longo do grupo, mas foi bem bacana. E eu vou também avisar que a gente gravou, né? Eu vou dar o pause aqui na gravação agora, mas que a gente vai colocar ela no YouTube, provavelmente, e quem não conseguiu acompanhar, que vocês tenham conhecidos de vocês, ou quem chegou um pouco atrasado, a gente vai mandar na lista de inscritos e vai estar disponível também.